História verdadeira, você acredita se quiser. Aí a vida da gente nunca é, né, uma linha reta. A questão da vocação que me incomoda na explicação da vocação é como se fosse uma coisa inata. Se eu fosse falar isso, eu nunca teria virado serviço social. Mais ou menos com 15 anos, eu cheguei à conclusão que a arquitetura era a minha opção. Isso foi o ano de 61. Quando chegou ao final do ano, eu ia prestar vestibular em Belo Horizonte, veio a notícia que a UNB ia ser fundada, uma universidade em Brasília. E aí eu fui fazer o vestibular em Brasília e entrei na primeira turma. Foi uma escolha minha, mas foi uma escolha minha dentro de um contexto muito específico das expectativas familiares. Evidentemente, ao conseguir a Escola Politécnica, foi uma espécie de feito, né? Não só para mim, mas para o meio no qual vivia. Então entrei na universidade em Cambridge. Estudei matemática por um ano apenas. Com um tutor que mais tarde descobri que era o introdutor da matemática moderna na Universidade de Cambridge, chamava-se Littlewood. Mas eu não sabia. E me dei conta que, embora soubesse fazer a matemática, eu não era matemático. Durante um semestre eu fiz línguas, enfim, acho que inglês, francês, alguma coisa assim. E aí resolvi fazer ciências sociais. Então, durante 2 anos e meio, eu fiz disciplinas fora da área de arquitetura, em introdução às ciências sociais, introdução à sociologia, enfim. Eu toco violão e eu tocava muito na noite, assim, eu tinha uma vida boêmia. Então, nessa vida boêmia, eu cruzava com pessoas da FAO, com pessoas das ciências sociais, da história. Então você fazia... Esta boemia era uma boemia vinculada também a esse caldo de cultura contestatário que na época você percebe, não tinha uma entrada única. Realmente eu não sei por que cargas d'água era antropologia, mas eu sabia, a única coisa que eu lembro mesmo era de que eu queria fazer alguma coisa que eu poderia conversar com os meus amigos. E queria fazer alguma coisa que era entre as artes e as ciências. Então achava que a antropologia era mais ou menos assim. Eu ia perguntar como é que tinha sido esse encontro com o Roberto Cardoso de Oliveira e o Museu Nacional. Não, esse encontro é curioso. Nessa época a gente morava no 8º andar do 2º bloco da Marquês de Olinda 61. Não tínhamos telefone. Então atravessamos a rua e ligamos de um bar para o Roger, dizendo, enfim, marcando uma hora para ele intermediar isso à noite. O Roger falou, não, vou ligar agora e vocês me ligam daqui a 10 minutos. A gente voltou a ligar e ele falou, vocês podem ir lá agora. Qual o endereço? Marquês de Olinda, 61, 2º bloco, 2º andar.
Eu sei que nós entramos, então, no mesmo prédio que nós morávamos, fomos para o segundo andar e tocamos na porta do Roberto, né? Então, enfim, e aí tivemos uma conversa, etc. Ele estava indo para Brasília, já tinha um apartamento, etc. E ele falou, bom, então vocês fazem a seleção junto com a seleção do museu. Se vocês passando, vocês vão para Brasília. Foi o que a gente fez. Naquela época, não sei se mudou, as aulas eram muito formais. 45 minutos só. Você entrava de beca, sentava, recebia aquela aula e saía. 45 minutos. E uma vez por semana você encontrava com o seu tutor, para quem você tinha que escrever alguma coisa. Então, de fato, a aprendizagem era com o tutor, não era na sala de aula. Mas a sala de aula às vezes era boa, às vezes não, dependendo do comando oratório dos professores. Então, Edmund Leach, que dava aula naquela época, era genial. Ele era absolutamente genial. E ele, completamente irreverente, e fazia questão, é um iconoclasta mesmo. E era na época daquele nascimento virgem ativo dele. É. Então eu via que aquela irreverência com a Nossa Senhora, eu achei que eu tinha realmente chegado no lugar certo. Se você tem 20 anos, 20 e poucos anos como eu, decide que a situação, vê que a situação política no país não tem mais possibilidades. A universidade está sendo quase que fechada. Você imagina que você gostaria de ir para uma certa direção, você encontra tudo fechado. O que eu fiz? Eu peguei as malas e viajei. Se você me perguntar por que você fez isso, eu fiquei, provavelmente porque eu queria encontrar alguma coisa, mas que eu não sabia muito bem o que era. Eu tive muita sorte. Meu tutor era Jack Goody, que era do meu colégio. E ele disse assim, bom, Peter, eu acho que é bom você fazer a pesquisa. Vamos ver onde tem bolsa. Ele foi lá procurar as bolsas e tinha uma bolsa da Comunidade das Nações Britânica, na antiga Rodésia do Sul, depois Zimbábue. Essa aqui é uma boa, porque lá tem Clyde Mitchell, que é o chefe de departamento, tem Jaap van Velsen, e tem outros. É um bom departamento, eu recomendo muito que você vá lá. Aí eu fiz a entrevista e passei e foi. A decisão de escolher os Estados Unidos foi do Túlio. Tá? E isso eu me lembro bem, porque na época que nós conversamos sobre isso, enfim, me lembro ele perguntando aonde você gostaria de ir, etc. Eu falei, para mim tanto faz, realmente. Se tiver uma boa biblioteca e bons professores, está resolvido. Até nem bons professores. Foi um lugar agradável, porque eu não quero ser, enfim, mártir. Tinha o Henrique pequeno, né? Pequeno não, 7 anos, né? Para mim, então, ok. A opção na universidade, eu tinha 2 opções em Paris. Eu podia entrar em Paris Sorbonne, por exemplo, fazer o curso normal, tradicional, ou eu podia optar por Vincennes. O Vincennes foi a universidade criada em 69. Dentro do espírito de contestação, eu não tive a menor dúvida, eu optei por Vincennes. Por um outro lado, uma universidade em ebulição, que tinha pontos negativos e positivos. O ponto de vista negativo é que aquilo era um caos. Mas para mim era maravilhoso. Por um outro lado, ela congregava um conjunto de professores, desde o Foucault, Deleuze, um professor, até cruzei com um livro dele outro dia na livraria, que foi o François Châtelet, que me encantou. Então, só que era um ambiente pouco escolar. Era um ambiente onde você se virava muito bem se você tivesse um dínamo interno que te encaminhasse para aquilo. Eles chamavam de University College. Então tinha Ibadan, um exemplo, na Nigéria, e Makerere em Uganda. Yeah. E essa aqui na Rodésia. Então, ele dava bacharelados da Universidade de Londres, e os trabalhos eram corrigidos pelos professores de Londres, que era uma maneira de manter o padrão. Então eu me inscrevi no doutorado lá e ganhei 2 orientadores. Orientador 1, Clyde Mitchell, lá mesmo,
E Mary Douglas, que estava, nem conhecia, mas ela dava aula lá em University College London, né? O Mabel Lewis, enfim, nessa época, ainda é década de 70, né, final da década de 70, ainda interessado nos sistemas duais, de parentesco, essa coisa toda, sugere que eu faça uma pesquisa na Etiópia com grupos com organização dual também, né? Fiquei muito gratificada. Por outro lado, eu falei, vou parar na Etiópia, enfim, aprender língua de novo, aonde vai parar o Henrique. Foi quando eu fiz, então, esses cursos com Stocking, e aí começa, eu falei, bom, sabe de uma coisa? Eu vou fazer uma tese sobre antropologia no Brasil e responder a várias perguntas que eu já tinha, né? Era um pouco para mim mesma. Quem eu vou ser quando eu voltar para o Brasil, né? Vou ser uma antropóloga formada nos Estados Unidos, com interesses próprios, enfim, a academia lá, enfim, tentando implantar isso no Brasil, não, o que eu vou... Então, foi um pouco a transição e um pouco de esclarecimento para mim mesma. Eu fiz meu mestrado com Edgar Morin. Eu tive muito pouco contato com Edgar Morin. De uma certa maneira, isso me preparou para um doutorado e me preparou intelectualmente, porque eu passei ali um conjunto de coisas, sobretudo sociologia norte-americana, que eu ainda conhecia muito pouco até então. Mas quando eu passei a trabalhar com Bastide, justamente dentro do tema dos cultos afro-brasileiros, da Umbanda em particular, eu entrei no outro universo, que era um universo do mundo intelectual francês. O brasileiro Peter Rivière, que estudava os índios Tirió lá em cima. Fui dar uma palestra na minha universidade, não fui, estava muito deprimido, muito. Mas fui tomar uma cerveja com ele depois, pedir desculpas. E eu perguntei se era possível dar aula no Brasil. Ele tinha acabado de receber uma carta do Edmund Leach, que tinha recebido uma carta de Claude Lévi-Strauss, nada menos, procurando pessoas para dar aula em um lugar chamado Campinas. Que ele disse assim, eu não sei onde que é esse Campinas. Deve ser algum lugar ao sul do Rio de Janeiro, falou assim, né? Como se não existisse nada de bom nesse país ao sul do Rio de Janeiro. Quer dizer, tinha um pouco de razão. E então, assim foi, assim se deu. Cortei cabelo, botei um terno e fui falar com o cônsul do Brasil em Londres. Houve uma reunião da Fundação Ford que um representante, um dos membros do comitê era de Brasília e falou, não, a Marisa pode voltar que ela tem um convite para voltar. Aí eu perguntei ao Roberto, eu volto e vou dar aula ou eu tenho um tempo para escrever a tese? Não, você volta, tem que dar aula. Eu falei, não, então não volto. Bom, no fim das contas eu consegui uma bolsa do CNPq e aí escrevi a tese e terminei e vim. Eu não tinha me encontrado num lugar na França e também não foi isso que eu fui fazer. Eu fui estudar, era esse o meu projeto. De alguma maneira, a ideia minha inicial tinha se completado. Então eu queria voltar, eu ficava com isso na cabeça, isso me angustiava. Eu penso também que, quando você é um rapaz muito infeliz, que eu sempre fui, a antropologia também ajuda, porque ela constrói sobre o seu estranhamento, eu penso. Embora eu sempre tenha tido em mim uma sensação de que eu permaneci um pouco à margem, mas aí foi uma margem posteriormente, até hoje eu sinto isso, mas aí jamais de opção minha. Fui eu que não quis algumas coisas, já não é tanto porque eu não tenho o código. Agora, eu podia até brincar e usar o código e entrar, mas eu não me sinto à vontade, então eu não faço. Mas, de alguma maneira, eu acho que eu mantive essa, não uma defasagem, essa inadequação
E de alguma maneira eu procurei até conscientemente cultivar um pouco essa inadequação. Mas eu me lembro uma frase do Gide ou de algum personagem, alguma coisa assim, dizendo, enfim, prefiro ter uma vida patética do que medíocre.